Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, pastor evangelista Dalmo Pereira, orando por você. É motivo de alegria, né? Estar aqui no santuário do Senhor Jesus Cristo, onde eu e os anjos servimos ao Senhor. Amados, hoje, mais uma vez, gratidão ao meu Deus, ao nosso Deus. Pedi a Ele a palavra e está aqui no Salmo 96, para que eu pudesse ler esta palavra e que nós venhamos meditar nesse Deus que pode todas as coisas. Depois de um dia, hoje, debaixo da bênção, da graça, da nuvem do Senhor Jesus, eu só tenho mais aqui. Que realmente louvar ao Senhor. Eu só tenho mais que agradecer ao Senhor. Nós temos que fazer isso. Nós cremos no Senhor Jesus como Salvador de nossas vidas. Ele é o único. Nós temos que dar graças. E a palavra nos ensina que em tudo dê graças a Deus. E eu me encontro aqui para agradecer ao Senhor, no santuário do Senhor Jesus, onde eu e os anjos servimos ao Senhor. Falando independente de conceito religioso, eu falo de Deus, do Senhor Jesus. Este sim, eu sei que salva, cura e liberta. Eu não tenho nada contra conceito religioso de ninguém. Não mexo com religião. É eu, Jesus e a Bíblia. É eu, Jesus e a Bíblia. Minha religião chama Jesus Cristo, Salvador da minha alma, se eu permitir. Porque Deus não forçou ninguém, nem força ninguém seguir Ele. Jesus fez um convite. Pega a tua cruz e siga-me. Amém? E nesse dia de hoje, feliz de ter mais um dia cumprido debaixo da luz do Senhor Jesus Cristo. Os abençoados que estão fazendo o serviço e trabalhando. E que Deus abençoe a cada um deles. Deus abençoe a cada um deles, a família de cada um. A família de cada um dos quatro cantos também deste mundo, desta terra. A minha família, a todos. E a gente passa o dia trabalhando, mas eu confesso que feliz, a gente trabalhando e também em espírito, A gente vai lá, conversa, trabalha e vai, mas o coração está sempre voltado para Deus. Ele me sustenta. É Ele quem me sustenta. Há mais tempo, Senhor, se eu tivesse te conhecido. Mas tudo é no tempo do Senhor. Eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui para te agradecer. Salmo 96, irmãos, neste momento, é um convite, que fala, um convite a toda a terra para louvar e temer ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Glória a Deus. De dia em dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Glória a Deus, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais o tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face. Força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Temei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações:
O Senhor reina, o mundo também se firmará para que se não abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Glória a Deus. Este Salmo 96 que Deus me deu, né? Para que eu pudesse agora, depois de um dia, né? Altamente gratificante, de um dia altamente cheio de bênçãos na minha vida, eu só tenho que agradecer. Irmãos, e este salmo é um salmo que dirigido, né, pelo rei Davi, né? Este salmo foi escrito na vinda da Arca da Aliança para Jerusalém, né? Ele atribui esse salmo a Asaf e sua família, né? Então toma posse, esse salmo também é voltado para você e sua família, né? E Davi, segundo o coração de Jesus, né? Trazendo a Arca da Aliança para Jerusalém. Glória a Deus. Assim, aqui neste santuário, eu agradeço ao meu Deus pelas bênçãos recebidas. E quando o Senhor nos fala, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Aqui o rei Davi, ele está nos convidando para que nós venhamos cantar, louvar ao Senhor. Ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Esse cântico novo, irmão, se você voltar para o louvor, amém, mas você também pode voltar esse cântico novo como uma renovação de fé todos os dias na sua vida. Pastor Dalma, aqui agora, neste momento, está mais uma vez renovando as minhas forças, a minha fé, depois de um dia, agora, entra a noite, e eu estou aqui agora, renovando a minha fé, um cântico novo. Aleluia. Assim é você também, meu amado e minha amada. Toma posse. Não importa com as tempestades que vêm, que vai, é assim mesmo. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. E a palavra nos fala, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anuncie a sua salvação de dia em dia. Convida. É o que está escrito lá em Marcos. Marcos, o Evangelho de Marcos 15, 16, 16, 15. Ide por todo mundo pregar o Evangelho, mas aqui nos fala cantai ao Senhor e bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Prega o Evangelho. Ide pregar o Evangelho. Anuncia o nome do Senhor Jesus Cristo. Anuncia a volta do Messias. A volta do Senhor Jesus, que está próximo. Ele está prestes a vir buscar a sua igreja, que somos nós. Que sou eu, que é você, que somos nós. Então, aqui é um convite para louvar, para renovar nossa fé dia após dia, porque o ontem já passou, o hoje já está passando, agora estamos entrando à noite, todos os dias, a cada momento, todos os dias temos que estar renovando a nossa fé. Anunciar entre as nações a glória entre todos os povos, as suas maravilhas. Anuncie este Deus, as suas maravilhas, o que ele é capaz de fazer, o que ele fez. Dê testemunho o que ele fez na sua vida e que pode fazer na vida também daquele que você está levando este ir pregando o Evangelho. Eu falo por mim, eu prego sim a palavra de Deus aonde for, no meio da favela, na quebrada, onde for, sabe?
Se for no ministério, em um templo lá, eu vou ministrar a palavra de Deus. Se for para os pequenininhos debaixo da ponte, eu vou ministrar a palavra de Deus, como faço. Se for lá no morro também, eu vou lá no morro. Não tem problema não, porque eu vou blindado com o sangue do Senhor Jesus Cristo e eu tenho que ser aquele que anuncia o Evangelho em espírito e em verdade para todos os moradores da terra. E a palavra nos ensina, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Não existe outro Deus a não ser esse Deus. Grande é Ele, grande é o Senhor. Porque grande é o Senhor, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo que todos os deuses. Irmãos, para aqueles que não crêem, amém. Nós não podemos aqui discutir religião de ninguém, eu não falo em religião, não falo em nada disso. Agora eu quero dizer para você, eu aqui creio que só existe um Deus chamado Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que cura, salva e liberta. Aquele que neste momento eu estou respirando, estou falando aqui, você está também. E que neste momento você está ouvindo essa palavra, tomando posse, e que ele está agora entrando com a cura carnal e espiritual na sua vida, na minha vida, na vida da minha família, na vida da sua família. Só existe este Deus que criou os céus e a terra. Este sim. Então, quando fala desta forma, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo que todos os deuses, não existe. Irmão, amarás somente o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Eu amo esse versículo. Amarás somente o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. É amar somente o Senhor Jesus Cristo sobre todas as coisas. Não existe deuses. Existe Deus que criou o céu e a terra, que nos fez imagem e semelhança dele. Glória a Deus. E a palavra ainda nos ensina, porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Todos os deuses, olha só, todos os deuses dos povos, aleluia, são coisas vãs. Tá vendo? Todos os deuses dos povos são coisas vãs. Não existe deuses, existe Deus, Jesus. Amém? E aqui vem a palavra que nos fala, mas o Senhor fez os céus, Ele é quem fez os céus, Ele é quem fez todas as coisas. Como é que nós não devemos louvar este Deus? Como que é que nós não devemos agradecer este Deus pelo dia que nós passamos hoje? Como é que nós não venhamos aqui renovar nossa fé nesse Deus que nos sustentou até aqui, nos sustentou o Senhor, e nós viemos agora entregar a Ele, mais uma vez, a nossa vida a Ele nesta noite que se inicia. Glória a Deus. E Ele tomará conta de você enquanto você dorme. Ele está tomando conta de você, olhando você, a sua família, os seus filhos, toda a sua parentela. Glória a Deus. E a palavra nos ensina, né, irmãos? Glória e majestade estão ante a sua face. Veja bem, glória e majestade estão ante a sua face, né? Força e formosura no seu santuário. Como assim, pastor Dalmo? Glória e majestade estão ante a sua face. Toda glória, toda majestade está diante da face do Senhor. Aleluia! A força e a formosura no seu santuário. Santuário. O céu que é de Deus. E que nós vamos morar lá. Só depende de nós. A Bíblia nos ensina que nós vamos sentar na mesa com o rei. Vamos sentar, aquele que
aquele que suportar até o final receberá a coroa da vitória, que é justamente esta palavrinha chamada salvação. A nossa alma é nós sentar na mesa. Irmãos, se você realmente está passando por algo difícil, suporte o processo. Fique em paz. Deixa as lágrimas descer. Elas não caem no chão, não. Jesus apara antes de cair no chão. Deixe. Refrigera a sua alma. Não blasfeme. Fique em paz, porque você tem uma alma. E esse mundo aqui jaz no maligno. E nós temos que estar preparados para repreender este mal invisível que faz mal aos servos do Senhor, que faz mal àquele que ele criou como imagem e semelhança. Deus não quer que nenhuma alma se perca. Então, por isso que a palavra nos ensina desta forma. E quando fala que ele está, olha só, formosura no seu santuário, é o céu. É a sua casa que você está morando, o seu lar. É aqui que eu chamo de santuário também. Aonde você coloca Deus, em primeiro lugar, é um santuário. É o santuário. Aqui eu costumo sempre falar, aqui agradeço a Deus no santuário, onde eu e os anjos servimos ao Senhor Jesus. Então, a tua moradia, a tua casa, o teu lar é o santuário seu, é sagrado. Deixa Deus fazer morada, o Espírito Santo de Deus fazer morada. Amém, glória a Deus. E a palavra nos ensina, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Meu Deus, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Dai glórias a Deus. Só que, Senhor, eu tenho que dizer a ti, você que está agora vendo, assistindo esta palavra, fala junto comigo, Senhor. Por mais glórias que eu der ao Senhor, ainda é pouco diante do que o Senhor faz por mim, pela minha família, pelos meus amigos. Senhor, obrigado, gratidão, gratidão, gratidão. E ele nos fala, dai ao Senhor a glória devida. A glória é o quê? Também, meu irmão, a glória devida ao seu nome. Honrar o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vejo por aí, ainda vejo pessoas que quando vai falar, eu não estou falando do mundo, que eu não falo do mundo. Eu estou falando de quem conhece a palavra aqui, que está aqui, que se chama, que a gente dá o nome crente, né? Crente, eu não sou muito de usar essa palavra, crente, né? Os servos de Deus, eu vejo, fala assim, paz. Paz de quê? Que paz? Então já está falando, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, meu abençoado, a paz do Senhor Jesus. Eu vejo e sou testemunha que aconteceu comigo e vejo cristãos, crentes, é só assim, paz. Paz de quê? Eu sei lá, essa paz que você está falando é o quê, meu irmão? Minha irmã, é paz do Senhor Jesus. Anuncie o nome de Deus, do Senhor Jesus Cristo. E assim ainda diz, trazer oferenda, entrar nos seus atos, na alegria. Honre o nome do Senhor Jesus Cristo. Será salvo você e sua família. Glória a Deus. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Glória ao Senhor.
Tremei diante dele todos os moradores da terra. A palavra nos ensina aqui no versículo 9: adorai ao Senhor na beleza da santidade. 2 pontos. E olha só, na beleza da santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. Devemos sim tremer diante dele todos os moradores da terra. É forte, olha só, vejamos, tremei diante dele, glória a Deus, deixa eu grifar aqui que eu gosto, tremei diante dele todos os moradores da terra. Nós devemos temer ao Senhor. Sabe o que eu estou querendo dizer, meus amados, minhas amadas? Ele é amor, ele te ama, ele está de braços abertos esperando, mas ele é justiça e nós temos que ter temor a essa palavra. Tem que ter temor. Tem pessoas que estão indo ao culto, né? No templo, ou até mesmo dentro do seu santuário, que a primeira igreja é você, fala, lê a palavra. Quando está lá na igreja, lá no templo, é assim, quando termina a mensagem, que sai da porta, você pergunta qual foi a palavra hoje que foi pregada, ministrada, não sabe. Então, teme a palavra do Senhor, apregoa na mente e no coração. Apregoa na mente e no coração, e ele diz, dizei entre as nações, o Senhor reina, o mundo também se firmará para que se não abale. Olha, vejamos, dizei entre as nações. Dizei entre as nações. O que o salmista está nos ensinando? Dizei entre as nações, o Senhor reina, o mundo também se firmará para que se não abale. Tenha fé, porque ele reina, o Deus que nós servimos reina. E o mundo também, glória a Deus, se firmará para que se não abale. Quando você crê que tudo é Deus, que ele reina sobre tudo, ele reina sobre tudo, vejamos que também o mundo não se abala. Aquele que crê. Aquele que crê. E ainda diz, ele julgará os povos com retidão. Muito forte, muito forte. Sabe por quê? Porque estão brincando de salvação. Alguns pensando que já estão salvos. Ei, calma, porque a palavra em Apocalipse já nos fala que nós temos que suportar até o fim para receber a coroa da vitória. Você pode estar salvo, porque você fez um encontro com Jesus e eis que tudo em você se fez novo, como está escrito. Eis que tudo se passou, as coisas velhas, e agora tudo se fez novo. Aí você está ali, dia após dia, renovando a sua fé, dando glórias a Deus, louvando, levando esse ID do Senhor. Até chegar o dia de nós sermos recolhidos. Né? Então, chegando esse dia, vai chegar o dia de sermos julgados. E hoje, o convite que eu deixo se você está afastado de Deus, ou afastada de Deus, se você não conhece o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, procure agora fazer um encontro com Deus novamente. E se você não conhece, tome o Senhor Jesus, receba Ele como um único e suficiente Salvador da sua vida. Porque quando a palavra nos fala, também ele julgará os povos com retidão. Ele vai julgar. Porque agora Jesus é o nosso advogado para interceder junto ao Pai. Né? E nós sermos perdoados.
É você agora perdoando a quem tem te ofendido, refrigerando a sua alma, não turbando o seu coração. Fique em paz, porque Jesus nos ensinou: aquele que não perdoar aqui não receberá o perdão do Pai. Aí fica difícil para ter a vida eterna no céu. Então ele julgará. Hoje Jesus é advogado, mas naquele grande dia, aonde todo joelho se dobrará e toda língua confessará, ele será o juiz. E o que o juiz faz? O juiz é aquele que dá a sentença, bate o martelo, absolvido ou condenado. Não tem mais jeito naquele grande dia. O seu nome está no livro da vida e todos nós seremos julgados de acordo às nossas obras, de acordo à nossa fé que nós construímos o dia após dia com Jesus, com sabedoria pedindo que só Ele nos dá, só Deus. E aí seremos julgados. Então, meus amados, é um convite que fica aqui para cada um de nós. Busque o Senhor Jesus enquanto possa achar. Invoque Ele enquanto está perto. A palavra de Deus nos ensina: alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque. A palavra, esse versículo é lindo, no versículo 12. Olha só, aleluia. Versículo 11 com o versículo 12. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque. Ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com sua verdade. Alegre. Até as árvores do bosque. Fica alegre. A natureza. Fica alegre quando nos fala. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Se o campo com tudo o que há nele, então se regozijarão todas as aves do bosque. Glória a Deus. É assim. Se alegre no Senhor. Mas o Senhor nos fala no verso 13 da seguinte forma: ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Meu Deus, a julgar a terra, julgará o mundo com justiça. Deus julgará o mundo com justiça, porque Ele vem a julgar a terra. Ele vai vir. Por isso que está aqui o convite, para que você dê um passo para Jesus, se está afastado. Se você não conhece esse Deus, que você agora está ouvindo essa palavra, respirando o ar da vida, o fôlego de vida, sabe, é porque Ele está permitindo. Dê um passo para Ele, aceite Ele, porque Ele julgará o mundo. Quando falo mundo, a terra aqui é os moradores. Nos quatro cantos desta terra, desse mundo, a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com sua verdade. É os moradores, os povos que estão no mundo. E Ele julgará com a verdade, porque Ele é o princípio, o meio e o fim. E Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus nos fala isso. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um. Glórias te dou, meu Deus. Obrigado, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, dê-me sabedoria que só o Senhor pode me dar. A mim e a cada um. Cada um que está, Pai, agora, neste momento, em cada canto desse globo terrestre. Oh Deus, ensina-nos o caminho que devemos andar. Senhor, meu Deus, te agradecemos, te agradeço
Obrigado, meu Deus, pela minha família, pelos meus filhos. Obrigado, Pai, por toda a minha parentela. De 1 a 100 para não faltar ninguém. Obrigado, Jesus. Eu te agradeço por tudo e nesta noite entrego a minha vida em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nos 4 cantos desta terra. Oh, Senhor, tem misericórdia dos pequenininhos do Senhor. Muita misericórdia. Tem misericórdia como o Senhor sempre teve. Oh, Senhor, cessai estas guerras. Oh, Deus, tem misericórdia daqueles enfermos que estão nos hospitais, que estão nas suas residências, enfermos. Tem misericórdia daqueles que estão nas pocilgas das penitenciárias presos, Senhor. Para que eles saiam de lá, Pai, evangelizados, e saiam de lá falando o teu nome, Jesus. Oh, Deus, dê sabedoria a essas autoridades constituídas pelo Senhor, porque o Senhor está escrito na palavra que criou até mesmo as potestades. Dê sabedoria e humildade para que eles possam governar, Pai, conforme a tua palavra, o teu querer. Obrigado. Tem misericórdia dos idosos, Pai, das viúvas, das nossas crianças. Eu te peço em nome de Jesus, meu Deus. E aqui eu entrego a minha vida mais uma vez em tuas mãos. Amém? Evangelista Dalmo Pereira orando por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus.